Olá, eu sou a Thaís, gerente de vendas da G Plásticos e hoje o meu papo é com você, vendedor. Me conta uma coisa, seu posicionamento nas vendas tá dando o resultado esperado? Você sabe como atender o seu cliente? Tá escutando ele direitinho? Tá sabendo negociar, entender a necessidade dele? Não basta a gente ter o melhor produto, a gente precisa também conhecer não só o nosso cliente, como também o produto que a gente vende. Antes mesmo da gente negociar com o cliente, a gente precisa conhecer o nosso produto, saber os diferenciais dele, quais são as cores, qual a composição, o que eu vou fazer para fabricar. E outra coisa muito importante também é entender o que eu consigo fazer com aquele produto. Um exemplo, o cliente quer caixa e uma caixa vazada ou fechada, o que eu posso fazer com aquela caixa? Geralmente os clientes que eu atendo, eles fazem o quê com aquele produto em si? Ou um serviço, de repente, que você tem também para atender o teu cliente. Geralmente, o que pedem? A gente precisa conhecer exatamente o que esse produto ou serviço ele faz. Conhecendo ele, a gente vai conseguir sim aí apresentar para o cliente, nos apresentar também. Isso vai gerar um pouco mais de conexão, né, com o próprio produto e, querendo ou não, acaba que o cliente fica um pouco mais propenso a te escutar nesse momento, para a gente daí sim conseguir entrar em alguma negociação. Outro fator muito importante que faz toda a diferença no nosso dia a dia é a comunicação. Falar a linguagem do cliente. Se o teu cliente está falando contigo de uma maneira um pouco mais formal, mais sério, comunica da mesma forma. Se ele utiliza uma linguagem mais técnica, fale de forma mais técnica também. Por exemplo, se você está vendendo um serviço ou um produto para alguém da área de TI, ele vai usar uma linguagem mais técnica. Então, fale a linguagem mais técnica também. Se você está falando com alguém do financeiro, ele vai querer saber sobre números, porcentagens, custo, investimento, retorno desse investimento. São, além de ter os dados, né? Você também precisa saber comunicar exatamente nos termos que essa pessoa está falando contigo. Isso vai gerar uma conexão muito maior com o cliente, tanto na fala, se você está falando com o cliente por telefone, quanto se você estiver falando presencial com esse cliente. Isso a gente chama no meio das vendas de rapport, que é gerar a conexão com esse cliente. Se ele está falando mais baixo, falo mais baixo. Se ele está falando mais alto, eu vou falar mais alto também, porque ele está me dizendo, todas as vezes o cliente comunica como ele quer falar, como ele quer negociar contigo. O mesmo vale para um cliente que fala com a gente de uma maneira mais informal, ou que talvez não vai ter tanto conhecimento daquele produto em si. Exemplo, um agricultor que chega para nós para comprar caixas agrícolas. Ele não entende muito bem do que é o polímero, ele quer a solução do problema dele. Então eu vou ter que falar a linguagem dele. Como ele está comunicando comigo, eu vou comunicar da mesma forma com ele. Ainda mais importante do que saber falar e comunicar com o cliente é escutar ele. E escutar não é só ouvir, passar a informação pelo nosso ouvido e dar uma resposta pronta para o cliente. Não. Aqui a gente está falando de uma escuta ativa. Vamos entender a dor do cliente. Se o cliente te procurou, é porque ele tem um problema. E provavelmente você tem a solução. Você e talvez até mais concorrentes seus. Nesse momento a gente vai escutar qual é o problema do cliente, por que ele te procurou. Não vamos tentar imaginar uma solução para aquele problema na hora, porque a gente não sabe exatamente qual é o problema. Ele pode começar com uma situação e no final dessa situação ele te apresentar situações contraditórias àquela primeira informação que ele te passou, que aí sim, você escutando do início ao fim, do que o cliente está te falando, da dor dele, do problema dele, aí sim você vai conseguir entrar com alguma possível solução ou não para o problema desse cliente, seja com um produto ou um serviço que você atende. De que me adianta o cliente vir me pedir um produto específico? Vamos lá, vamos usar um exemplo. O meu cliente, ele vem e ele me pede um container de lixo. E ele vai me pedir esse container porque ele vai passar por uma vistoria na empresa. Essa vistoria tem data e ele precisa para uma data X, 5 dias. Por exemplo, eu preciso escutar ele e para saber, eu tenho produto, eu tenho preço, eu consigo atender ele, mas e no prazo? Eu consigo atender ele dentro desse prazo? O que adianta eu conseguir atender ele com quase tudo o que ele precisa e chega no final eu não entrego na data que esse cliente precisa? Então veja bem, ele tá me falando qual é o maior problema dele. E o principal nesse caso, que eu também consigo utilizar como um gatilho de urgência para fechamento dessa negociação, é o prazo de entrega. Se eu tenho um produto à pronta entrega, eu consigo utilizar esse gatilho, já impulsiona para um possível fechamento. Se eu não tenho e não tenho como atender esse cliente, é melhor eu falar a verdade para ele e quem sabe numa possível negociação futura, aí sim eu consigo trazer esse cliente de volta
para nós. Chegamos no ponto de que já escutamos o cliente, compreendemos o que ele precisa, entendemos qual é a necessidade que esse cliente tem. Chega o momento da gente liderar essa negociação. Chega de ser o vendedor bonzinho, passivo, que só aguarda o cliente. O cliente vai lá e te diz, tá, beleza, obrigada pelo orçamento, vou pensar, ou vou ver e te aviso. Quem nunca ouviu isso, não é mesmo? Então, chega de ser esse vendedor bonzinho passivo. Vamos ser um pouco mais agressivo. E agressivo no sentido que eu digo é de liderar essa negociação. Um exemplo, o cliente te pediu o orçamento, a gente fez tudo o que o cliente está solicitando, passamos já para ele valor, entendemos quem toma a decisão, quem decide, quem tem o poder de decisão da compra daquele momento, do serviço ou do produto em si. Identificando então quem tem esse poder de decisão de compra, a partir daí eu vou ter um posicionamento diferente. Liderando essa negociação, não vou deixar à vontade para o cliente comprar ou não comprar. Porque se o cliente tem à disposição dele sempre o mesmo valor, o mesmo produto, sem eu ter nenhum gatilho de urgência, seja o da escassez, seja o de preço ou qualquer algum outro que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, ele não tem vantagem nenhuma de comprar de mim agora ou de comprar do meu concorrente. Se o meu preço é igual, se o meu produto é igual, eu tenho que ter um diferencial. Nesse momento eu preciso apresentar para o cliente qual é o meu diferencial, qual é o diferencial do meu produto, por que ele tem que comprar de mim. E nisso eu vou liderando essa negociação. Eu vou marcando com esse cliente retornos. Existem negociações que a gente consegue fechar em uma visita, em uma ligação, uma apresentação do negócio. Também existem negociações que se estendem por dias. E essas negociações, elas são um pouco perigosas, essas que se estendem por dias, porque não se fecha na emoção, no calor do momento. Eu preciso geralmente de 3 passos ou mais passos para conseguir aí sim finalizar com esse meu cliente. Sempre que eu finalizar a conversa do dia e eu não conseguir fechar com ele, eu vou marcar um retorno. Sempre deixe agendado. Um exemplo. Seu fulano, a gente conversou aqui agora, o que tá faltando pra gente fechar? E se ele te falar que o diretor precisa assinar, se o pedido tá lá na mesa, sei lá, da moça do RH, que seja, né? Porque ela que vai definir, marca com ele um retorno. Então tá, seu João, na quinta-feira às 2h da tarde eu entro em contato com o senhor para a gente conseguir conversar sobre essa negociação e fechar. E nesse momento é importante também que a gente apresente alguma novidade. Nesse caso, se a gente utilizou o gatilho de urgência lá no início com o cliente, a gente precisa manter. Se eu falei que eu tenho poucas peças em estoque, exemplo, ele quer 2 peças e eu falei que eu tenho as 2, exatamente as 2 peças do meu produto em estoque para atender ele. Eu mantenho que eu tenho essas peças ainda, se elas não foram vendidas, né? E acabo utilizando para ele naquele momento. Olha, eu ainda tenho esse produto em estoque, seu João. Vamos fechar agora, né? Eu consigo te entregar na data tal. Vamos já impulsionando para um possível fechamento, mesmo que ele não seja o decisor. Agendamos um retorno e nessa data, neste horário que você marcou com esse seu cliente, é importante cumprir. Ali já mostra um comprometimento da nossa parte como empresa e como vendedor que a gente vai estar atendendo o nosso cliente da melhor forma. E para finalizar, pessoal, eu vou falar delas, as temidas objeções. Uma dica muito importante para qualquer vendedor, de qualquer ramo, é estudar todas as objeções. O que você mais ouve no dia a dia? Qual a principal objeção que o teu cliente ou os teus concorrentes também mais ouvem? É preço? É prazo de entrega? É qualidade? É agilidade? É questão de qualidade do produto, da matéria-prima? Estude as principais objeções, ache uma solução para elas, as principais do dia a dia. Assim você vai estar mais preparado para conseguir atender os clientes e conseguir responder aquelas perguntas que surgem em momentos que pegam a gente com as calças curtas, não é mesmo? Assim você vai estar preparado para quando elas surgirem, você rebater o seu cliente e aí sim, preparado para fechar esse negócio. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que a gente é a empresa G Plásticos, do ramo de fabricação de caixas plásticas, artigos plásticos para a indústria. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente está no Google e no Instagram como gplásticos.com.br lá no Google e no Instagram é como Gplásticos também. Acompanhe nossos vídeos, nosso conteúdo. Comenta aqui embaixo também se você tem algumas dicas extras de tudo isso que eu falei, ou se você discorda também e tem alguma dica para me passar.